Vamos trocar de lugar aqui, então. Bora! Então, uma outra ferramenta extremamente importante aqui na cinemática é o cálculo de áreas entre a linha de um gráfico, né, a linha ali de uma função num gráfico e o eixo do tempo. E a gente vai ter uma grandeza física que a gente pode obter a partir de alguns gráficos. Então, tudo depende de qual é o gráfico, né? E é por isso que a primeira coisa que a gente tem que observar na cinemática é quais são os eixos. Então, ó, as áreas nos gráficos agora de velocidade e tempo. Então, agora a gente não está mais falando de posição por tempo, a gente está falando de velocidade por tempo. Certo. E nos gráficos velocidade e tempo, as áreas formadas entre a linha do gráfico de velocidade e o eixo do tempo vão ser iguais aos respectivos deslocamentos. Então, a gente consegue, a partir de um gráfico velocidades e tempos, ó, gráficos de velocidades e tempos, a gente consegue tirar mais uma informação desse gráfico, e está aí o grande poder que tem a gente representar movimentos e tentar representar eles também graficamente, porque a partir de uma representação gráfica eu consigo ver taxas de crescimento, taxas de decrescimento, né? O quão rápido ele está se movendo para um lado, ou o quão rápido ele está se movendo para o outro. E também, a partir de áreas, dependendo do gráfico, a gente consegue tirar outras informações. Então, num gráfico que está combinando valores de tempos e velocidades, a gente consegue, a partir de cálculos de áreas, calcular deslocamentos. Tá? Então, aqui vai entrar uma outra ferramenta muito importante. Por exemplo, se aquele primeiro caso que a gente viu, que era o caso do repouso, o caso do repouso significa, ó, num gráfico velocidade e tempo, conforme o tempo passa, se o objeto está em repouso e assim permanece, conforme o tempo passa, ele vai estar sempre com a velocidade igual a zero. Então, a gente vai ter um conjunto de pontos que vai formar uma reta horizontal em cima do eixo do tempo. Aí a pergunta aqui é a seguinte: se o deslocamento é a área entre a linha do gráfico da velocidade e o eixo do tempo, qual é a área formada aqui entre a linha do gráfico da velocidade, a linha vermelha, e o eixo do tempo? Não tem área nenhuma, né? Ele está em cima do eixo do tempo. Então, aqui significa que não tem deslocamento nenhum. Por favor, pessoal, ó, reta não tem área, é só uma dimensão. Para ter área tem que ter duas dimensões. Então, você enxergou uma linha? Não tem área. Então, você já não vai tem área. E aqui está a linha em cima da outra, né? Isso. Então, não tem área aqui formada entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Moral da história, não tem deslocamento. Faz sentido isso? Todo sentido. Se a velocidade é sempre zero, o objeto não está se deslocando. Fala, pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? Ah, e também compartilha com quem você quiser, certo? Ah, é só isso, é só isso. Manda ver na aula aí. Ok, essa é a interpretação física aqui do problema. Tá, agora vamos para a segunda situação. O objeto que estava avançando com velocidade constante é sempre para o mesmo lado, né? Então, MRU. Então, agora a gente vai ter uma velocidade que é positiva, o gráfico da posição por tempo vai ser uma reta crescente, e a velocidade inicial, que tem um determinado valor, vai ser sempre o mesmo valor, ou seja, sempre positivo, sempre para o mesmo lado. E aqui nós vamos ter uma área formada aqui, ó. Olha só, a área formada entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. A gente vai ter essa região. Qual é o formato dessa região? Um retângulo. Se a gente agora riscar aqui, ó, a gente vai ter um formato retangular. E agora virou um problema de geometria. Um formato retangular. Geralmente, nas nossas provas, nós vamos ter retângulos ou triângulos formados ali embaixo, ou figuras que a gente pode dividir em triângulos e retângulos, se a gente quiser. Certo. Tá? Então, aqui no caso, tem um retângulo purinho. Tem um retângulo purinho aqui. E calculando esse valor dessa área aqui, ó, esta área vai ser igual ao deslocamento. Deslocamento. O ΔX, ou o ΔS, ou o delta posição. Tá? Lembrando que deslocamento é uma variação de posição. Delta posição. Tá? O quanto que variou a posição do objeto que está aqui se movendo. Se a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, olha só que doideira. Quando essa linha do gráfico, quando essa velocidade é para o lado oposto, ela então vai formar esta área da linha do gráfico com o eixo do tempo. E esta área aqui agora, olha só que doideira, nós vamos ter valores negativos de velocidades. Na matemática, existe algum sentido para a área negativa? Não. Não, né? Não. Aqui na física tem. Uma área que agora vai dar com valores negativos, porque a gente vai pegar valores negativos de velocidades e multiplicar por valores de tempos. Aqui nós vamos ter uma área que vai aqui ser igual ao deslocamento, só que esse deslocamento será negativo, olha que doideira, vai ser negativo. O que significa na física? Na física vai ter esse sinal negativo, ele vai indicar o seguinte, para o lado contrário do referencial. Certo. E está tudo certo. Certo. Na física está tudo certo.
Geralmente, quando a gente está trabalhando na matemática, a gente ignora essa raiz negativa, né? Lógico, aqui a gente está trabalhando com coisas do primeiro grau, a gente vai ter uma raiz apenas, beleza. Mas se a gente encontra uma raiz negativa, não vai fazer sentido na matemática quando a gente estiver trabalhando com medidas e quando a gente estiver trabalhando com áreas. Mas, eu sempre falo nas aulas, né? Ó, depende do que você está fazendo. Se você estiver trabalhando com uma outra coisa, com física, por exemplo, tem como fazer sentido. Então, aí é com o professor Henrique. Sim. E eu assim como, acabo por aqui. Assim como esses valores negativos aqui para as áreas, né, no caso, porque assim, a gente pode calcular a área por si só ali, né? Então, aplica a ferramenta matemática, faz ali o cálculo da área do retângulo, ou do triângulo, ou da figura que tiver ali. A gente pode fatiar essa figura como a gente quiser para, né, para calcular essa área. E calcula essa área. Deu aquele valor? Bom, mas agora você observa que você utilizou valores negativos de velocidade na hora do cálculo da área. Tá? E quando a gente multiplicar justamente aqui para o cálculo dessa área, esses deslocamentos vão dar negativos. Esse aqui vai ser um delta de posição também. E esse delta de posição vai ser negativo. O que significa uma variação de posição negativa? Significa que ele está se deslocando para o lado negativo, né, para o lado decrescente do eixo de referência. Então, tudo é uma questão que já vai... O gráfico ele já vai trazer ali, intuitivamente não, é uma outra palavra, me esqueci agora da palavra, mas ele já vai trazer ali o referencial já adotado. Certo. Ele já traz o referencial adotado. Certo? Então, Beleza. Como é que a gente calcula essas áreas? Vamos lá, pessoal. As áreas mais comuns que vão aparecer nesses gráficos aqui, como o professor Henrique falou, a principal vai ser um retângulo, né? Geralmente a gente vai ter aí um retângulo porque a velocidade ela é uma constante. Mas eu posso fazer combinação de movimentos dentro de um mesmo gráfico. Então toma cuidado com isso daí. Se, por exemplo, eu tiver um gráfico de velocidade pelo tempo e você enxergar, por exemplo, uma reta, aí você já está diante de um outro tipo de movimento, né? Que a velocidade ela está variando conforme o tempo. Mas essa lógica ela vai continuar? Essa lógica de cálculo de área, ela vai continuar, né? A gente não. E aí se a gente tiver, por exemplo, um movimento assim, ó. E aí, o que a gente faz, professor? Ó, vou colocar aqui o slide que não foi agora. Como é que a gente faz um movimento que ele está muito louco, assim, ó. Então, a gente já tem que trabalhar com outras ferramentas matemáticas, que seria, no caso, você tentar aproximar isso daqui de retas, né? Então, você vai enxergar a reta indo em vários lugares aqui. E a ferramenta que faz isso é derivada. Você vai calcular aqui através de outras ferramentas matemáticas que não vêm ao caso aqui para o nosso vestibular. Então, geralmente, a gente vai trabalhar o gráfico de velocidade pelo tempo através de retas. E aí, a gente pode ter uma reta constante, uma reta crescente, uma reta decrescente. Isso aqui já vai mudar de figura, beleza? Tá, figuras comuns que a gente vai encontrar aqui, ó. Triângulo. O triângulo, geralmente, vai ser um triângulo retângulo, o quadrado, o retângulo e o trapézio. São figuras que elas têm ângulos de 90 graus. Né? No caso aqui, o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. O trapézio a gente sempre vai poder fazer a sua altura e relacionar aqui os ângulos de 90 graus. A gente pode até dividir o trapézio em ou em um quadrado ou em um retângulo e as outras partes em triângulos, né? Ou enxergar tudo como um trapézio. E a gente vai ter, claro, a figura do quadrado e a figura do retângulo. Revisando rapidamente aqui as fórmulas. Eu preciso calcular a área de um quadrado. Então, a área do quadrado, eu preciso das duas dimensões, que são lado e lado, já que o quadrado tem lados iguais. Você vai multiplicar lado vezes lado, a fórmula da área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a ideia de área é essa, você multiplicar uma dimensão pela outra. Você vai ter aqui a base, aqui você vai ter a altura, só vai mudar de nome. Mas a brincadeira é a mesma, né? Aqui, ó, base vezes altura para cálculo da área do retângulo. Beleza? Área do trapézio. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Existe uma figura na matemática que é a base média. Então você vai enxergar isso daqui, ó, como os pontos médios MN. Quando você tem esse tamanhinho aqui, ó, MN, esse tamanho é encontrado pela média aritmética entre as duas bases, que seria a base maior e a base menor. Beleza. Então, vamos chamar aqui esse tamanho de x. Esse x, que é a base média, ele vai ser calculado por base maior mais base menor, dividido por 2. Então, essa vai ser a dimensão média que você vai multiplicar pela altura. Então, multiplicou pela altura, você tem a fórmula da área do trapézio. Beleza? Então, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Muitas vezes a gente pode memorizar essa fórmula também assim, ó. Base maior mais base menor, vezes altura,
sobre 2. Coloco 2 sobre todos eles. Mas é a mesma coisa, tá? No caso aí, multiplicação e divisão, a ordem não vai diferenciar muita coisa. E o triangulinho é o mais fácil de todos. O triângulo retângulo ele vai ser metade de um retângulo, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Então, você pega essa fórmula do retângulo e divide por 2. Então, a área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, porque a gente só quer aquela parte azulzinha ali, beleza? Então, uma revisão bem rápida aí de 4 formas que sempre vão aparecer nos seus gráficos de velocidade pelo tempo. Então, eu tenho como exemplo aqui, ó, não vou calcular, só vou mostrar aqui para a gente visualizar como é que funciona isso dentro do gráfico de velocidade pelo tempo, né? Então, percebe aqui, ó, eu tenho vários tipos de movimento, e aí eu vou deixar o professor Henrique me corrigir se eu errar algum deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho, a velocidade está constante, né? Então, aqui eu tenho MRU. MRU. Aqui eu tenho MRUV. MRUV. Beleza. E aí, de novo, eu tenho um MRUV, só que está de outro jeito, né? Depois o professor vai falar mais sobre cada um desses movimentos. Eu não sei, tem um retardado, acelerado, não sei o quê. Eu nunca aprendi esse negócio direito. Nem eu. Mas aí, ó, a gente tem aqui, da mesma forma, ó, MRUV, MRU, MRUV. Só que esse aqui tem um detalhe interessante. Existe uma parte do gráfico que está para baixo. Ele continua sendo MRUV, bem aqui nesse pedacinho. Aqui ele é um MRU e aqui ele volta a ser um MRUV. Lógico, vão ter implicações físicas aqui. Qual é a implicação matemática? Você pode pegar e chamar isso aqui de área 1, seria a área de um quadrado. Não, na verdade é a área de um retângulo, 10 por 5, beleza? Aqui você tem um trapézio, e aí você tem que enxergar esse trapézio. Como que você vai enxergar esse trapézio? Você está enxergando aqui, ó, uma base maior, uma base menor. O trapézio está deitado ali. Uma né? altura, você tem que meio que dar uma olhada assim na hora da assim. prova, ou girar o papel. Gira Tá, o papel. mas isso é uma forma de você visualizar essa figura. Você pode dividir essa figura em figuras que você lembre da fórmula na hora da prova. Então você pode, por exemplo, ao invés de enxergar o trapézio deitado, você não enxergou na hora, mas você fez isso aqui, ó. Você sabe que esse embaixo vai ser um retângulo, 5 por 10. Eu por gosto de sinal, fazer assim. Ele vai ter a mesma área, né? Eu fatio tudo em fatia triângulo, tudo retângulo e em faz triângulos, mais rápido. retângulos, pronto. E aqui você tem um triângulo retângulo. E aí você soma essas duas áreas. Da mesma forma, você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo também para cálculo de áreas. Aí percebe o seguinte, pessoal, como o professor Henrique falou, todas essas áreas estão acima do eixo X. Então, ao final, você tem que somar essas áreas para ter uma área de uma figura maior que você não teria uma fórmula para calcular. Então, você dividiu em várias formas. Então, isso a gente sempre faz em geometria plana quando a gente está trabalhando com cálculo de áreas de figuras planas. Se existe uma forma geométrica que você não sabe como calcular a fórmula, você não tem fórmula para calcular, você tenta fatiar em figuras que você conheça, que é o caso que a gente fez aqui, beleza? E aí você vai somar essas áreas. Você vai somar aí a área da figura 1, com a área da figura 2, com a área da figura 3, com a área da figura 4, tá? E aí não importa o que você chamar de 1, 2, 3, 4. Você coloca aqui 1, 2, aqui eu vou puxar a setinha porque ficou parecido, 3 e 4. Igual como está aqui nesse nosso outro exemplo. Você percebe que o gráfico já trouxe dividido as regiões. Então eu tenho uma região 1 que vai ser a região de um trapézio, eu tenho a região 2 que vai ser de um retângulo, eu tenho a região 3 que é de um triângulo retângulo, a região 4 que é de um trapézio e a região 5 que é de um triângulo retângulo. Agora muito cuidado, cuidado com essa região que está abaixo do eixo aqui, ó. Essa região que está abaixo do eixo, ao invés de você somar, você vai subtrair. Então você soma a área 1 com a área 2, com a área 3 e a área 5. E ao final, você subtrai, vou fazer isso aqui bem destacado para você nunca mais esquecer, subtrai da área 4, beleza? Porque aqui a gente tem uma área que está abaixo do eixo X, indicando que esse móvel ele está indo no sentido contrário do referencial. Seria isso? É isso. Durante todo esse percurso aí. Aí eu vou deixar o professor falar mais sobre esses gráficos aí, se tiver algum detalhe a mais. Nessa interpretação, né, de gráficos de velocidade e tempo, o que nós temos aqui é justamente, ó, esse resultado aqui vai ser o deslocamento total. Beleza. Deslocamento total. E aqui também, o deslocamento total. Mas olha que interessante, ó, aquele pedaço negativo vai ser uma área, aqui na física, essa área negativa, esse valor, esse resultado de área vai assumir um valor negativo. Por quê? Num gráfico velocidades e tempos, se a gente multiplica velocidades vezes tempos, a gente tem deslocamentos. Certo. Né? Ou seja, a gente vê
Da equação a gente vê isso, deslocamentos são velocidades vezes tempos. Tá? A equação da MRU. Que geralmente é o que você vai ter aí de base vezes altura Bases dentro vezes de um alturas. retângulo lá. Bases vezes alturas. Que é uma dimensão multiplicada pela outra. Exatamente. Então a gente vai ter ali bases vezes alturas, as bases são os intervalos de tempos, as alturas são as velocidades. Se a gente tem velocidades negativas, a gente tem que interpretar isso depois fisicamente, né? A área aplica ali a ferramenta matemática, tá tudo certo. Só que essa ferramenta matemática agora aqui na física, ela tem um significado. Como a gente pegou ali as alturas negativas, né, que estão para baixo do eixo, para valores negativos de velocidades, essas áreas vão dar deslocamentos negativos. E os deslocamentos negativos significa deslocamentos para o lado oposto dos positivos. É isso, Isso. um positivo e negativo. Quando a gente está trabalhando na geometria plana, a gente usa sempre esses sinais, né, positivos. Então, por isso a gente sempre vai encontrar a área positiva. Mas se você olhar aqui dentro do movimento, a gente está trabalhando com gráfico. Gráfico é geometria analítica. Na geometria analítica, a gente calcula a área e você vai lembrar que sempre na fórmula da área, a gente tem um módulo. E é justamente para evitar esse tipo de situação. Se a gente retira o módulo, a gente trabalha fisicamente com sinais negativos, né? Então, por exemplo, a área de um triângulo dentro da geometria analítica. Ou a área de um polígono qualquer. Você vai pegar os pontos, olhar no sentido horário ou no anti-horário, colocá-los num determinante, e o sinal desse determinante sempre vai ser positivo no final, e você divide por 2. Aí você tem a área daquela figura analítica ali, beleza?